Budismo Pop, Rise and Strikes Again. A relação mestre-discípulo protege a transferência da lei mística através dos tempos. Sacou essa não? Desce a vinheta aí, brother. Budismo Pop na área mais uma vez. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações para receber os vídeos. Compartilha com os amigos, assiste até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Muito bom. Nossa última live tratou disso. Você vai lembrar, né, de mim, né, Wagner? Aquele da última live do... Esse. Você lembra de mim de outros programas como Outras Histórias. A nossa última live falávamos do grande movimento budista atravessando 3 milênios praticamente, e a relação mestre-discípulo pontificando durante essa travessia. Porque o budismo, gente, é uma filosofia humanista. É sempre importantíssimo lembrar isso. Uma filosofia humanista que não conhece nada a respeito de poder externo ao ser humano e também não conhece nada sobre deidades, nem teidades, né? Nem teísmos, nem deísmos, né? É uma filosofia que em nenhum momento cogitou qualquer força externa ou superior ao próprio ser humano. Ou seja, Butsu, autodespertado. Então, quando Sakyamuni surge na Índia, no século VI da era não comum, porque a gente está mudando esse negócio, tem era comum, né? Porque a gente não usa mais antes e depois de, C ou AC. Agora a historiografia usa era comum. Sakyamuni são 6 séculos antes da Era Comum. Tá? 6 séculos antes da Era Comum. Algumas correntes falam 9 séculos antes da Era Comum. Na medida em que ele surge e começa a colocar as suas ideias, né? Ele começa a fazer isso com 30 anos de idade, após atingir a iluminação, e ele confronta tudo aquilo que existia no entorno dele. Brahmanes, os mais importantes, e todos os outros grupos do hinduísmo. Todos os outros grupos do hinduísmo. Muitos outros grupos. Jainismo, por exemplo, né? Onde quase tudo era proibido. Tinha um outro grupo muito importante, Mahāvākṣas, que, ao contrário dos jainistas, que proibiam tudo, este grupo liberava tudo. É impressionante. Aqui é tudo proibido, aqui pode tudo até morrer. Aqui é tudo proibido até morrer, aqui pode tudo até morrer. Sakyamuni surge nesse momento. E uma das primeiras coisas que ele vai colocar na roda, além da impermanência, é que é preciso encontrar o caminho médio para as coisas. E o ser humano é um ser médio. Dr. Richard Dawkins fala isso, né? O homem não vê grandes velocidades nem pequenas velocidades. Ele vê a velocidade média da vida dele. Gosto disso. Mas o que a relação mestre-discípulo tem a ver com isso? Bom, quando Sakyamuni, depois de muitos anos, né, ele começa a andar pela Ásia, né, pela Índia, aos 30 anos, e ele circula em muitos lugares possíveis, né, para a época dele, e aos 80 anos ele nirvaniza. Quando ele nirvaniza, apesar de ter dito o tempo todo que o autodespertado é sempre um igual, e um igual produz outro igual, ele coloca que todos os seres humanos são nesse aspecto igual, não precisa de uma revolução sangrenta para propor isso. Um autodespertado tende a levar outro a autodespertar. Butsu,
A tradução é Buda. Mas aqui dá uma palavra só. Lá no sânscrito, Butsu, né? 2 ideogramas. E o Sakyamuni, na hora que ele nirvaniza, deixando atrás de si 42 anos de budismo Hinayana e mais 8 de Mahayana, que gerou o nosso, do Namyo Horenge-kyo, o Mahayana superior, o Sakyamuni passou a ser divinizado. Divinizado. O pessoal achou que ele era um ente realmente, como direi, superior. E as pessoas começaram a se deslocar para o lugar onde ele viveu e nirvanizou na busca de relíquias. Gente, as relíquias. A corda que prendia a roupa, a sandália, a toalha onde ele... a coisa que ele usava para se proteger da chuva. Quando isso acontece, ele é retirado do lugar que ele próprio havia proposto para todos e colocado num lugar acima dos outros. Ou seja, queremos as relíquias, queremos honrar e venerar as relíquias, porque ninguém poderá ser igual a ele, ninguém será igual a ele. Isso, primeiramente, contradiz o que ele próprio dizia, já que ele dizia que todos são Budas. Ele não falou todos são príncipes, ele era um príncipe de origem. Todos são Budas, porque todos os seres humanos, todos que detêm cérebro, têm o potencial para o estado de Buda. Não importa a condição que se apresente. E quando ele coloca isso, quando ele propõe isso, e é divinizado, e cria justamente aquilo que ele nunca desejou, a separatividade, a primeira heresia budista é a heresia da separatividade. Eu e tem lá não sei o que lá fora. E Sakyamuni foi separado. Quando o budismo chega na China, no século VI da Era Comum, Chi-I, o nosso querido mestre Tiantai, o Buda dos médios dias da lei, Sakyamuni, o Buda dos primeiros dias da lei, Tiantai, o Buda dos médios dias da lei, ele pega todo o conhecimento do Sutra do Lótus, da tradução de Kumarajiva, né? Saddharma Pundarika Sutra se transforma em Myoho Renge Kyo na China, e o nosso querido Chi-I, ilustre morador da região montanhosa da Índia, da China Central, né? Tiantai, ele propõe o Ichinen Sanzen, mas ao mesmo tempo que ele propõe o Ichinen Sanzen, ele referenda aquilo que Sakyamuni deixou para trás no Sutra do Lótus, porque ele vai periodizar toda a vida de Sakyamuni, né? Os 5 períodos. E ele percebe que Sakyamuni avisa que a lei, nos últimos dias, será evidenciada por aquele que estará preparado para fazer isso. E o Tiantai, ele consciente disso, ele mesmo deixando várias pessoas e vários discípulos, ele lança o Ichinen Sanzen sabendo que ainda não era o momento propício para a última síntese. A última síntese, os últimos dias da lei dariam conta. Nos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin revela o Namyo Horenge Kyo. Eu falei isso porque o Namyo Horenge Kyo que Nichiren Daishonin revela, 12 de outubro de 1279, era para toda a humanidade, mas estava retido nas ilhas. Daisaki Ikeda, o nosso mestre, vai retirar o Gohonzon das ilhas, cumprindo o juramento Seiga de Nichiren Daishonin do Gohonzon para toda a humanidade. 19 de outubro de 1960, ele coloca o Gohonzon no Brasil, abrindo a linhagem do budismo de Nichiren Daishonin da Gakkai no Brasil. Não falamos pela Gakkai nem representamos, somos membros e quadros. Jusei Toda preparou Daisaki Ikeda, cumprindo o juramento feito a seu mestre, Tsunesaburo Makiguchi. E aí fica uma coisa que quem tiver distraído não vai ver. A relação mestre-discípulo não permite a divinização de indivíduos, mas os mantém a todos divinos iguais. Quem está ensinando agora é porque aprendeu antes daquela pessoa que está ensinando. Se eu estou te ensinando alguma coisa agora, foi porque
eu aprendi de você antes. Se você está aprendendo comigo agora, é porque você me ensinou antes. Isto é relação mestre-discípulo. Lembra, infinito, 8 deitado. Essa relação, ela permitiu que não se repetisse com Sakyamuni, aquilo que aconteceu com Sakyamuni, não se repetisse. O que ocorreu da divinização de Sakyamuni não aconteceu com Tiantai, Buda dos Médios Dias da Lei. Ele é registrado assim por motivos históricos. Isso também não aconteceu, ninguém diviniza Nichiren Daishonin. Ele não deixou uma imagem, uma foto, uma estátua. Ele deixou a mente dele em estado de Buda no Gohonzo. Ele declara, ali está a minha vida escrita em Sumi. Ele é o Buda original. Por quê? Porque ele sintetizou 84 mil ensinos de Sakyamuni e toda a obra de Tiantai numa única lei. A lei mística. A lei que é a senha para você atravessar consciente multiversos transfinitos, o Nam-myoho Renge-kyo. E quando você vê isso, você se depara com a coisa da maximização da vida humana. Todos são mestres e discípulos o tempo todo. Enquanto você estiver interessado em aprender, você vai se tornar um mestre. Enquanto você for mestre, é porque você está interessado em aprender. O homem de conhecimento é o que busca conhecimento todo dia. Isso coloca você sempre jovem, forever young, como diria o Bob Dylan. Então, gratidão e reflita sobre isso, já que o tempo todo o ensino aprende. Decisões são tomadas com base nisso. Cuidado com a escuridão, cuidado com a tristeza. Na meu Renge que a gente se vê.